Boa tarde, crianças. Como é que vocês estão? Está todo mundo bem aí? Espero que sim, sei que sim. Bom, hoje nós vamos fazer uma aula de língua portuguesa. O assunto é língua oral e língua escrita. Existe muita diferença entre essas duas, nós vamos observar agora. Como nós já estudamos anteriormente, existem as onomatopeias. O que são as onomatopeias? São as palavras que podem representar sons ou ruídos naturais. Como, por exemplo, qual é o som que o telefone faz? Isso mesmo, trim, trim. Quando a gente está lendo uma historinha que aparece que teve o ruído de um telefone, normalmente aparece um desenho como esse, não é verdade? E o toque-toque é o barulho de quê? Isso mesmo, do martelo. Na historinha também aparece normalmente assim. E quando vocês estão lendo uma historinha que está representando que alguém está dormindo, ou um animal, uma pessoa, o que normalmente aparece? Isso, esses Zzinhos aqui, ó, isso representa o sono, né? Que a pessoa está dormindo na imagem lá que está aparecendo. Então, isso são as onomatopeias, tá? São essas palavras que podem ser representadas, que podem representar sons ou ruídos. Isso aqui, ó, trim, toque-toque e o Zzinho que representa o som. Nós também já aprendemos aqui na escola, que as palavras elas têm diferentes significados. Isso acontece devido que o sentido literal e o não literal das palavras. Como, por exemplo, quando uma palavra é usada em seu sentido próprio, o tigre é uma fera. Isso significa que ele é o quê? Que ele é um animal feroz, não é verdade? E agora, se eu usar essa mesma palavra num sentido não literal, a palavra fera, preste atenção no exemplo. O meu avô vai ficar uma fera. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o meu avô, no caso, vai se tornar um animal feroz? Ou essa parte que eu estou dizendo que ele vai ficar uma fera é porque ele vai ficar muito zangado? Perceberam? O sentido literal e o sentido não literal das palavras. É aí que se aplica esse assunto. Sobre a língua oral e a língua escrita, nós sabemos que há algumas expressões que usamos na fala que não são adequadas a todas as situações da escrita. Como, por exemplo, expressões como essa aqui, ó. Pra, pro, né? Tem gente que usa muito isso aqui, ó. Tava. Isso aqui é a língua oral. Nós falamos assim, mas quando nós vamos passar essas expressões para a escrita, não é correto colocar assim. O pra vai virar o quê? Na linguagem escrita, para. Tá dando para entender aqui como eu escrevi? O pro, para, o. Entenderam? Esse né aqui não é. Estão entendendo? Olha a diferença da linguagem oral para a linguagem escrita. E esse tava aqui corresponde ao estava. Perceberam a diferença? Então, vamos colocar isso num exemplo. Na língua oral, eu vou levar a bola pro Joaquim, né? Quando a gente fala normalmente desse jeito. Vou levar, esse exemplo aqui. Vou levar a bola. Só um minuto que eu vou apagar aqui. Pro Joaquim. Agora não quero escrever. Linguagem oral.
Agora vamos para a linguagem escrita dessa frase. No momento que eu vou para a linguagem escrita dessa frase, eu vou tirar automaticamente isso aqui. Eu não irei mais colocar desse jeito. Por quê? Porque a língua escrita ela é totalmente diferente da língua oral. Esse é o exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês. Então, a frase vai ficar assim. Vou levar a bola aqui no lugar do pró para o Joaquim. Vocês estão conseguindo ler direitinho? Entenderam a diferença da linguagem oral para a linguagem escrita? Então, tem outras palavrinhas que se adequam aqui neste exemplo. Por exemplo, o tava, na linguagem escrita, estava, né? Tá bem. Nós usamos muito isso quando nós estamos falando. A linguagem oral é uma linguagem assim mais informal e a escrita ela já tem que ser mais formal. Então, quando você fala tá bem, a partir do momento que você vai escrever, tem que ser está bem. Está bem. O né, que nós falamos bastante, ele se transforma em não é? Algo desse jeito. Entenderam? Então aqui nós vamos fazer desse assunto uma atividade de língua portuguesa no caderno. Vocês vão pegar o caderno de vocês, não esqueçam o cabeçalho. Coloquem lá, língua portuguesa. Vocês vão ter uma atividade. Essa atividade ela vai ser postada no grupo. Vocês vão colar uma tirinha lá, que vai estar lá, para que vocês escolhem. E aí vocês vão resolver essa atividade em cima dessa explicação que eu acabei de dar, tá? É uma história bastante conhecida, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aqui. Não estão conseguindo ver? Vou me aproximar um pouquinho mais da nossa câmera para que vocês consigam ver. Estão vendo direitinho? É uma história do menino maluquinho, tá? Essa atividade está disponível na escola, quem ainda não pegou. Eu sei que teve alunos que já estão com ela em casa. Vocês vão recortar a tirinha, colocar no caderno e vão desenvolver toda essa atividade aqui em cima dessa tirinha, ok? Aqui está perguntando onde o menino maluquinho e a sua amiga estão. O que eles fazem depois? Como você chegou a essa conclusão? Você vai fazer uma análise dessa tirinha, ok? Na história em quadrinhos, a gente usa muitas onomatopeias. Isso vocês vão ver aí, como vocês já estão acostumados, né? E qual é ela? Qual é a onomatopeia principal que está aparecendo aí? Você vai ter que reler o trecho que aparece essa onomatopeia. Vocês vão reescrever essa fala, substituindo a palavra que está aí nesse desenho para o que a gente está querendo dizer, entendeu? E vocês também vão fazer uma questão que fala da linguagem oral e a linguagem escrita. Palavra que está aí nessa tirinha, que está na forma da linguagem oral, na expressão oral. Eu quero que vocês coloquem para a forma da expressão da linguagem escrita. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa atividade. Qualquer dúvida eu vou estar tirando no grupo, junto com vocês. E agora nós vamos nos preparar para a nossa segunda aula de hoje, que é a atividade de ciências. Atividade de ciências, tá aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui com bastante cuidado para não cair. Atividade de ciências. Estão vendo aí direitinho? A página do livro já tá aí, tá? Abram o livro de vocês, na página 257, nós vamos até a página 263 com essa atividade. É a unidade 3, onde nós falamos do ar. O que é o ar? O ar é indispensável para a maioria dos seres vivos, isso vocês já sabem, né? Sem ele, a vida era impossível.
Tanto as plantas quanto os seres humanos, os animais, retiram o oxigênio do ar. Até os peixes, gente, para eles respirarem, eles utilizam o gás oxigênio do ar que está dissolvido lá na água, lá no rio, entendeu? Se não tivesse isso, eles não iam respirar. Além do oxigênio, o ar ele é composto por outros gases. Por ser uma mistura gasosa, o ar é muito leve. Quando ele está limpo, livre da poluição, ele é incolor. O que significa isso? Ele não tem cor. Ele é inodoro e ele é insípido. Isso significa o quê? Que ele não tem cheiro, por isso ele é inodoro. E ele é insípido porque ele não tem nenhum gosto. Isso quando ele está livre da poluição. A camada de ar que envolve o planeta Terra é chamada de atmosfera. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui a nossa atividade anterior, as nossas frases, e eu vou fazer aqui um desenho para vocês verem. Esse aqui é o planeta Terra. Tá? Eu sei que os meus desenhistas aí da sala desenham assim perfeitamente bem, mas vocês sabem que a professora não tem tanta habilidade, não é? E aqui, ó, ao redor da Terra, tem essa camada aqui, ó. Uma camada de ar que está envolvendo a Terra. Essa camada de ar que envolve todo esse planeta é chamada de quê? É chamada de atmosfera. Estão vendo jeitinho? E aí o que acontece? O ar, a existência do ar pode ser comprovada de várias maneiras. Na página 258 nós temos uma aula prática. Eu trouxe essa aula prática hoje aqui para vocês. Nós temos aqui uma tigela com água, tá? Eu quero que vocês façam essa atividade em casa. Agora, com todo o cuidado do mundo, não vão quebrar a tigela da mamãe, viu? Para a mamãe não ficar chateada com a professora. Vocês vão pegar um copo que nem esse aqui, ó, e vão colocar dentro o papel, tá? Esse papel aqui, ele tá seco, tá? Ó. Tirei o papel aqui para vocês verem, estão vendo direitinho? Tá seco aqui, ó. Vamos comprovar a existência do ar aqui agora, na nossa aula prática. Eu vou pegar esse copo de vidro e eu vou colocar ele assim, ó. Do jeitinho que ele tá aqui. Eu vou colocar ele aqui dentro dessa vasilha com água. Não vou incliná-lo. Ele reto aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Porque eu acredito que não dá para enxergar aqui do jeito que tá, mas na casa de vocês vão perceber como é que vai ficar. Agora, do mesmo jeito que eu coloquei, vou tirar. Tirei, ó. O papel continua seco. Ele não molhou. Vocês imaginam por que ele não molhou? Vocês sabem por quê? Porque o ar que estava aqui, ó, não deixou que a água penetrasse. Entendeu? Quando eu fiz isso aqui, o ar ficou preso aqui, a água não penetrou. Agora nós vamos colocar novamente esse copo aqui nessa tigela de água, mas nós vamos colocar ele inclinando ele aos poucos, assim, ó. Vamos inclinar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vou inclinar, né? Deixar ele inclinado, tá? Aí eu vou mexer aqui um pouquinho, porque eu percebi que a água não está um pouco baixa, tá certo? Aí, ó, como eu inclinei, eu coloquei ele de uma forma inclinada. Isso permitiu o quê? Que o ar entrasse. Vamos ver se fez alguma diferença. Olha o que aconteceu com o papel. O papel tá molhadinho agora, tá bem úmido. Na casa de vocês vão perceber essa diferença, entendeu? Então, no livro de vocês tem os procedimentos. Tem o procedimento 1, 2, 3 e 4, que vocês vão acompanhar para fazer essa experiência.
Tem o procedimento 5 e o 6. A primeira questão é, você vai ter que comparar a condição do papel observado nos passos de 3 a 6. O papel estava seco no passo 3. Por que ele estava seco? Porque eu coloquei ele assim. E assim eu não permiti que o ar entrasse. Já no passo 6, onde eu inclinei o copo, o ar entrou e, consequentemente, o papel ficou molhado. Entenderam? Então eu quero que vocês façam essa experiência em casa. Eu quero que vocês façam as anotações. Cuidado com a vasilha da mamãe para não quebrar, para a mamãe não ficar chateada comigo, tá certo? Agora nós vamos lá para a página 259. Lá fala do que o ar é formado. O ar, ele é uma mistura de gases como o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. E também o vapor de água. Nós vamos entender o que é cada um desse aí. O gás oxigênio é o gás que a maioria dos seres vivos, inclusive nós, os seres humanos, utilizamos na nossa respiração, né? Ele também é super importante para que ocorra o fogo. Sem ele, seria impossível acender uma vela, um palito de fósforo ou uma fogueira, entendeu? Para que haja essa combustão, precisa ter o oxigênio, senão isso seria impossível de acontecer. E também tem o gás carbônico. O gás carbônico é o gás que é liberado na respiração da maioria dos seres vivos, entendeu? Por exemplo, quando nós pegamos um balão desse aqui, ó. Se eu soprar aqui, encher aqui, ó, aqui dentro não tem oxigênio, aqui dentro tem gás carbônico. O gás carbônico é o gás que nós eliminamos quando nós respiramos, tá certo? Tanto faz os seres humanos como também as plantas, tá? As plantas é o seguinte, ó, a gente tem aqui uma folha, né? Estão vendo aí? Tá dando para ver direitinho? Então tá. Aqui, ó, ela tá respirando. É um gás oxigênio que está entrando na respiração também da planta. E na hora que tá saindo, já é como a gente, que nem eu fiz aqui. É o gás carbônico que sai. O oxigênio entra e o carbônico sai. Também tem um gás muito importante na formação do ar, que é o nitrogênio. O gás, esse nitrogênio, é um elemento que existe em maior quantidade aqui no ar. Ele compõe cerca de 3/4 dessa mistura do ar. Apesar de ele ser importante para o nosso organismo, não conseguimos fixá-lo em nosso próprio corpo pela respiração. Nós precisamos ingeri-lo nos alimentos. E quais são os alimentos que contêm esse gás? Nós obtemos através dos alimentos leguminosos. Normalmente são os grãos, como feijão, soja, ervilha, amendoim, lentilha, grãos de bico. Esses aí, eles são ricos em nitrogênio, né? Como é que eles vão para lá? Isso aí é um processo, entendeu? Ele se transforma numa bactéria, vira um adubo e chega lá nos grãos que nós estamos falando. O nitrogênio, ele entra e sai do nosso corpo e também do corpo dos animais, todos os seres humanos, sem ser aproveitado. Ele entra e sai sem ser aproveitado. Ele só é aproveitado em forma de grãos, entendeu? Em forma desses alimentos leguminosos aqui que eu estou explicando para vocês. E a poluição do ar? Existem lugares em que o ar é muito limpo. Normalmente são nas montanhas, né? Em lugares que ficam longe da zona urbana. Não é verdade? O que costuma poluir o ar? Escapamentos de carro, chaminé de fábricas, essas coisas todas poluem o ar. E isso causa dificuldade na respiração de algumas pessoas. O ar, ele é muito importante porque ele está sempre em movimento.
está sempre em movimento. Quando ele é aquecido pelo sol, o ar fica muito leve, aí ele sobe. Quando ele chega nas camadas mais altas da atmosfera, ele esfria. Aí ele fica pesado e ele desce novamente. E assim ele faz um movimento contínuo. É assim que formam os ventos. O ar tá aqui, ó. O sol aquece, aí o ar fica leve e sobe. Quando ele chega aqui em cima, ele esfria, aí ele desce de novo. Aí ele faz esse movimento aqui, ó. Isso aqui são os ventos. O que é o vento? O ar em movimento. O ar em movimento que forma o vento, entendeu? O ar ele tem muita importância. Ele é importante na respiração, ele é importante para locomover meios de transportes. Vocês já ouviram falar nos barcos a vela? Pois é, precisa de quê? Precisa de ar para a locomoção. Agora nós vamos falar um pouquinho só sobre a umidade do ar. No ar tem vapor de água. Isso ocorre porque a água dos rios, dos mares e dos lagos se evapora com o calor do sol e sobe para a atmosfera. Esse vapor não é visível e não tem cheiro, nem contribui para que o ar não fique totalmente seco. A presença dessa água no estado gasoso do ar é chamada de umidade do ar. Tem lugares em que a terra é muito seca, então nesses lugares aí a umidade do ar é muito baixa. Mas em lugares, nas regiões litorâneas, que são próximas ao mar, a umidade do ar lá é bastante elevada, justamente por isso, por ser próxima ao ar. Bom, e aí nós vamos ter a atividade da página 263, que está falando sobre tudo isso aqui que nós já vimos anteriormente. Nós também vamos ver aqui um pouquinho da previsão do tempo, a diferença de clima, a diferença de tempo. Esse é um texto aqui bem explicado, vocês vão observar direitinho aí no livro de vocês. Esse texto está na página 262, vocês vão ler, vão ver, vão tirar as dúvidas que vocês tiverem comigo lá no nosso grupo de estudos e vocês vão estar respondendo a atividade que está na página 263. Essa atividade ela tem bastante ilustração. Qualquer dúvida vocês podem estar chegando comigo lá no grupo, como eu já disse, tudo bem? Espero que vocês fiquem bem, espero que tenham entendido direito a nossa aula e até a próxima aula.